Fala pessoal, Rian aqui. E nesse vídeo a gente vai continuar a análise que a gente estava fazendo no vídeo anterior, em que a gente está aplicando, né, a ciência de dados para a medicina veterinária e a gente vai nesse vídeo, né, desenvolver mais especificamente. No vídeo passado a gente fez uma análise na base de dados, entendeu como ela era, a gente viu aspectos, né, sobre o tratamento dessa base de dados e nesse vídeo a gente vai desenvolver, né, uma tecnologia, né, vai desenvolver várias tecnologias para tentar prever, né, e ver qual é a eficácia, né, a eficiência que a gente consegue desenvolver essa tecnologia de inteligência artificial voltada, né, para clínica veterinária, mais especificamente aí na área da clínica equina, na patologia de cólica, certo? É isso que a gente estava vendo no vídeo anterior. A gente viu que a gente fez uma análise, né, aqui da correlação das variáveis, e o próximo passo é basicamente a gente desenvolver exatamente a aprendizagem de máquina, entregar isso para algoritmos para que ele faça, né, automatize essa análise, identifique quais são os atributos mais importantes e no final das contas preveja para a gente, né, determine ali qual vai ser o prognóstico e a gente vai ver qual é a eficiência em que esses algoritmos conseguem fazer isso, esse aprendizado. Então, o que a gente vai desenvolver aqui é aquilo que a gente chama de aprendizado supervisionado, né? E explicando resumidamente, o aprendizado supervisionado a gente pega a base de dados, divide em duas. Uma a gente chama de treino, que é na qual os algoritmos vão treinar, né? Vão praticamente estudar esses dados, e a base de teste, que é onde a gente entrega apenas os atributos, ou seja, apenas os aspectos de análise, né, clínica e laboratoriais, né, dos animais, né, como quando os animais chegaram no hospital, e o algoritmo vai precisar dizer para a gente qual vai ser o prognóstico desse animal, qual vai ser o resultado, se tem mais probabilidade de ser vida, se mais probabilidade do animal morrer. E a gente vai testar, vai medir qual vai ser a eficiência dessa previsão. É exatamente o que a gente vai fazer. Se você tem dúvida em relação a esse método, a gente tem série sobre aprendizagem de máquina aqui no canal. Então você precisa se inscrever no canal, que tem série onde a gente desenvolve aspectos, né? Muitas coisas que a gente vai falar aqui, a gente vai ser mais objetivo, mas tem muita coisa acontecendo embaixo do capô e a gente trata exatamente sobre esses aspectos, mas aí precisa assistir as séries, aqui a gente vai ser mais objetivo. Então a gente está dividindo exatamente essa base de dados para performar esse aprendizado supervisionado e vamos entregar e treinar, né, e depois observar qual é a eficácia que esses algoritmos conseguem fazer essa previsão. Então a gente entregou aqui para, né, praticamente uns 30 algoritmos diferentes, cada um aqui desenvolve uma um método de aprendizagem diferente. A gente também trata sobre isso nas séries, né, de aprendizagem de máquina no canal. Precisa entrar lá para entender o que cada um faz. Eu não vou tratar exatamente disso aqui. Mas a gente vai ver que o melhor, né, aqui, que é o QDA, né, o Quadratic Discriminant Analysis, ele chegou a uma acurácia de 79,73%. Ou seja, quando ele previu que esse animal ou ia viver ou ia morrer, ele quase que em 80% das vezes ele acerta. Né? Existem diversas métricas aqui, né? São 4 métricas diferentes, mas de uma maneira resumida, né, objetivo, a gente poderia dizer que em quase 80% das vezes ele quase que acerta, né? Quase 80% ele acerta no prognóstico que ele decidiu. Se o animal de fato viveu, se o animal de fato morreu. Mas a gente pode também dizer que aqui no top 4, né, os 4 primeiros, pelo menos mais de 70% de acurácia esse algoritmo conseguiu prever. Né? Isso é bastante interessante, mas decidir se isso é o suficiente ou não, ou seja, se isso está bom ou não, se o resultado é bom ou não, isso requer uma análise um pouco mais aprofundada, porque a gente, por exemplo, precisa entender, por exemplo, qual é a acurácia de um veterinário treinado e experimentado para fazer esse prognóstico. Será que um veterinário experimentado, na medida que ele recebe aqueles exames que a gente viu e aquelas análises clínicas que a gente viu, será que ele consegue obter 80% de eficácia ou de acurácia do prognóstico desse animal? A gente precisaria fazer essa análise, né?
para comparar e entender exatamente se essa acurácia é objetivamente boa. Mas a ideia é que a gente está fazendo isso de maneira automatizada, perceba. Isso é feito em alguns segundos, né? Esse aprendizado é feito em alguns segundos, ou menos de segundos às vezes, e a ideia é que a gente fez isso de maneira totalmente automatizada. Um algoritmo fez isso, né, por meio de métodos de programação, né, e usando aspectos de matemática e estatística, e entregou isso com uma acurácia bastante relevante, né, quer dizer, quase 80%, né, é, e é importante a gente pensar que isso foi feito de maneira automática, tá? Eu não precisei entregar, né, incluir nenhum aspecto subjetivo dessa análise. É, esse é um dos objetivos que a aprendizagem de máquina desenvolve, né? Desenvolver algoritmos de previsão é, para que possam ser usados, né, em algum aspecto, né? Digamos que você tem uma alta demanda, né, ou de repente uma limitação de recursos, né, no hospital veterinário, e aí você precisa, né, ou você queira, né, decida por usar um método com relevância estatística, com uma segurança matemática, né, de prever, né, de fazer um prognóstico. Mas a gente consegue também usar a aprendizagem de máquina para entender importância dos atributos. Então, como a gente está tratando aqui de aspectos, né, de exame clínico, laboratorial, por exemplo, seria interessante a gente entender qual é, qual é o aspecto clínico que foi mais importante para esses algoritmos decidirem e chegarem, né, a esses mais de 70% de acurácia, certo? Então, uma coisa que a gente consegue desenvolver é o seguinte: a gente vai usar a aprendizagem de máquina para entender uma hierarquia desses atributos. Então, uma forma de a gente fazer isso é a gente usar. é, a gente vai usar aqui um algoritmo que a gente chama de árvore de decisão, tá? E essa árvore de decisão ela vai treinar, como a gente disse, né? E vai desenvolver uma regra. A partir dessa regra, ela faz a classificação do resultado dessa patologia, se o animal vive ou se o animal morre. E aí a gente consegue enxergar essa regra em formato de árvore, né? Essa árvore, ela é uma árvore em termo de estrutura de computação, né? Então ela está de cabeça para baixo aqui, na medida que essa primeira célula aqui corresponde à raiz dessa árvore, né? Então, assim, a gente vê que esse algoritmo, tendo sido treinado, para ele, né, quando ele treinou, ele entende que o hematócrito aqui, né, é o aspecto mais importante. Então, o primeiro aspecto que ele olha é o seguinte: qual foi o hematócrito desse animal? Ele é menor ou maior que 50,47? Então, se for menor, ele acredita que o prognóstico mais provável é a morte. Tá? Em seguida, ele vai para o aspecto de mímica de dor. Tá? E aí a gente tem o critério subjetivo lá, e assim a gente vai subdividindo, né, essa árvore, ou seja, um conjunto de regras, e aí ele vê, né, o hematócrito, ele vê a dor. Aqui o hematócrito ele viu primeiro menor ou igual a 50,47, depois, em sendo maior, ele vê se é menor ou igual a 58, e aí ele vê proteínas totais, aqui no caso ele vê pulso. Então ele vai desenvolvendo essa regra até chegar numa classificação final, né? Se vive, se a probabilidade de viver, se a probabilidade de morrer. Ah, uma outra forma da gente fazer isso, ou na verdade otimizar isso, é que essa é uma árvore de decisão, ou seja, um algoritmo que a gente fez. Mas e se a gente pegasse e fizesse 1000 algoritmos desses? Ou seja, se a gente potencializasse o poder é, preditivo desse algoritmo, né? E é exatamente isso que a gente faz nesse algoritmo que a gente chama de Random Forest, né? Que é um algoritmo de ensemble, que a gente chama, né? E aí a gente vai fazer 1000 árvores dessa, com o objetivo de otimizar essa previsão. E a gente quer saber, desse conjunto de 1000 árvores de decisórias, qual é a importância que eles identificaram desses atributos. E aí a gente bota isso de maneira ordenada, e a gente vê aqui nesse gráfico de colunas, né, de maneira, em formato crescente aqui, né, em ordem crescente, que o atributo mais importante para esse algoritmo foi o total de proteínas, né, proteínas séricas aqui.
ele é o aspecto mais importante. Então, quando o algoritmo quer decidir qual vai ser o prognóstico desse animal, qual vai ser o resultado dessa patologia, ele olha primeiramente, o mais importante, né? O aspecto mais importante aqui é o total de proteínas. Em seguida, é o hematócrito, né? Que era exatamente a raiz, né? Lá de usando uma árvore, né? A gente, quando usa 1.000 árvores, ela fica aqui em segundo lugar como mais importante, depois vem a distensão abdominal, o peristaltismo, né, a mímica de dor e outros atributos. É importante também entender que a questão os que são menos importantes, né? O que o algoritmo menos observa para poder tentar prever esse resultado. E aqui, no caso, foi o caso ali se o animal fez cirurgia ou não, né, anteriormente a ter dado baixa no hospital, e a questão da idade do animal também pareceu ser menos importante para ele fazer esse aprendizado. Então, entender qual é o atributo mais importante também pode ser importante, porque às vezes você não quer entregar para um algoritmo fazer essa previsão para você, mas você quer, de repente, entender qual é o aspecto mais importante, né, que é mais importante para poder saber qual vai ser o prognóstico. Essa ordem de importância aqui dos atributos foi desenvolvido pelo Random Forest e ele é, se eu não me engano, um dos top lá em termos de acurácia, tá vendo? Ele observa com 71% de acurácia. Então, com 71% de acurácia, ele utilizou exatamente essa ordenação aqui de atributos, certo? Então, esse vídeo, né, é para mostrar aí uma aplicação prática, né, da ciência de dados na área de medicina veterinária. E se você gostou desse vídeo, né, peço por favor que você, né, curta e compartilhe, né, se você conhecer alguém que possa se interessar por esse tema, por esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, né, o vídeo já está bastante extenso, mas se inscreva no canal se você gostou. Tem série, como eu disse, né, mais uma vez, sobre vários aspectos sobre a ciência de dados. Também tem série sobre essas análises mais objetivas em algumas áreas de aplicação da ciência de dados. E é isso. Obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo.